Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler, irmãos, essa passagem. Creio que os irmãos já devem ter escutado algumas pregações, ministrações nesse texto. A partir do verso 1, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Marcos 2. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, irmãos? Como nosso pastor Euler já orou, vamos para a meditação. Conforme esse texto, ele nos diz que uma vez que as pessoas souberam que Jesus estava em casa, estava de volta a Cafarnaum e estava em casa, o versículo 2, irmãos, ele nos diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E eu queria que você, ao perceber esse texto, eu acredito que quando você lia junto comigo, você ia vendo, como se essa história fosse se passando, como todas as cenas fossem acontecendo, porque a nossa mente ela vai montando a cena e o acontecimento. Mas eu queria que você tentasse ver de uma perspectiva também um pouco diferente, como que se Jesus ali estivesse na verdade em uma igreja ou numa casa como ele estava, pregando essa palavra, e que todas aquelas pessoas estavam ali como nós hoje estamos para ouvir a mensagem. Eu estou dizendo que você pensasse como se ali fosse uma igreja, porque todo o cenário de uma igreja se parece nesse momento. Um pregador, o próprio Jesus, ministrando a palavra, ou seja, acerca de si mesmo. Aquele culto que parece uma bênção, que está lotado, cheio de gente, ao ponto de que não cabe mais ninguém. Temos aqui
pessoas conduzindo outras pessoas a Jesus Cristo, e temos aqui pessoas que foram conduzidas até Cristo. Então isso é um cenário que verdadeiramente nós percebemos que acontece na igreja, e é o que deve acontecer. Então, conforme nós fomos meditando nessa palavra, o que eu queria que você parasse para analisar nessa noite é aonde você está inserido, em que parte desse texto aqui você coloca a sua vida e você diz: eu me pareço mais com esse personagem do que com esse. Eu me vejo exatamente dessa maneira, porque o Evangelho ele é para ser trabalhado exatamente com essa característica, da gente olhar para o Evangelho, ver aquilo que verdadeiramente ele aplica à nossa vida, ou ver aquilo que ele reprova da nossa vida, para haver uma mudança, para haver uma transformação, para haver, na verdade, um momento ali nós com o Senhor e pedirmos mudança. E creio, irmãos, que analisando esse texto, de certo modo nós vamos perceber um pouco acerca da nossa vida e aonde nós estamos inseridos, de certo modo, na igreja. Então, quando essa palavra diz que ali tinha tantas pessoas, nós vamos entender que nós estávamos nesse meio. E a palavra diz no final do versículo 2 que Jesus anunciava-lhes a palavra. Meus queridos, que ênfase maravilhosa esse texto traz. Esse texto nos diz que Jesus, ele pregava a palavra, e como isso nos ensina, como deve ser, meus irmãos, o nosso dever, trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo àquelas pessoas que nos ouvem. Talvez você esteja perguntando: irmãos, mas não é isso que é pregado? Irmãos, não é isso que todas as pessoas fazem. Quando eu via isso, verdadeiramente doía no meu coração, aquelas mensagens que nós recebemos praticamente quase todos os dias no WhatsApp: você é uma bênção, Deus vai te dar a vitória, Deus é contigo. Irmãos, eu tenho certeza que quando Jesus pregava, não eram essas coisas que Jesus estava expondo àqueles homens. Jesus não batia no seu ombro para lhe chamar de bênção, porque o Evangelho é a única palavra verdadeira que nós temos de um Deus todo-poderoso e vivo, para nos trazer reconciliação com Ele. Jamais Jesus sairia batendo no ombro do pecador e chamando pessoas que não são bênçãos de bênçãos. As pessoas acham que isso é profetizar para que as pessoas venham se tornar uma bênção. Irmãos, todos nós, o que nos convenceu foi o Evangelho, quando foi pregado, trazendo a nós a demonstração de que a gente estava em pecado e que precisávamos que os nossos pecados fossem perdoados. E verdadeiramente nós nunca nos tornaremos bênção na vida das pessoas chamando elas de bênçãos. Nós nunca nos tornaremos bênção na vida de uma pessoa dizendo que Deus é com ela sem ser. Nós precisamos verdadeiramente trazer a palavra de Deus quando nós temos essa oportunidade, seja ela no WhatsApp, uma mensagem que você vê que é verdadeiramente bíblica. Um pai, ele não é uma bênção se ele não for verdadeiro com o seu filho, e um crente nunca será verdadeiro se ele não for honesto com o Evangelho e com as pessoas que o veem. Então, se nós precisamos nos tornar a semelhança de Jesus, ele simplesmente pregava a palavra para demonstrar que a ênfase sempre da salvação dos homens estará na palavra. E como foi dito aqui domingo, que o Evangelho é o próprio Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo pregava essa palavra no Antigo Testamento, certamente ele estava pregando tudo aquilo que apontava para ele mesmo. E todo aquele cenário, todo aquele teatro, toda aquela história, quando ela vinha sendo montada, apontava exatamente para Cristo. Aqueles homens como escravo ali no Egito,
certamente representava a gente como escravo do pecado, como os homens escravos do pecado. Moisés, como libertador, representava a pessoa de Cristo, porque aquelas pessoas precisavam de um libertador. O cordeiro pascal, aquele sacrifício como perdão de seus pecados, representava Cristo. Então, irmãos, tudo apontava para Cristo. E uma vez que Cristo veio, por que nós queremos oferecer outra coisa a não ser Jesus Cristo? Será que o Senhor não é suficiente? Será que a gente precisa pegar as pessoas como se fosse numa isca? Se o Evangelho é o que nos encanta, se é o Senhor Jesus Cristo que nos encanta, então nós não precisamos falar de outra coisa a não ser dele mesmo. Então é maravilhoso nós olharmos o exemplo e saber que todos estavam ali e que o Senhor Jesus Cristo, ele pregava a palavra. Então isso deve ser a prioridade das nossas vidas. Nunca perca tempo com qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, irmãos. Se nós temos a oportunidade de mencionar o Evangelho, que seja mencionado o Evangelho. Se você for duro, não se preocupe, porque nós vamos perceber aqui que a nossa vida, a nossa obrigação, como diz no próximo versículo, versículo 3, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico. Olha a nossa posição. Olha esse homem, eu vou chamar ele algumas vezes aqui, eu vou chamar de missionário. Não temos como expressar quem eram esses homens, o que eles faziam, mas eram servos. Então, olha o nosso papel, conduzindo um paralítico. E verdadeiramente eu entendo que o paralítico, ele representa qualquer homem que ainda não foi transformado por Cristo. Ele é paralítico no seu coração, no seu ser, na sua forma de ser, na sua vida, sem conhecer o Senhor Jesus Cristo, até que ele venha a ser liberto disso aí. Então, esse é o papel da igreja, é conduzir as pessoas até Cristo. E eu vou lhe dizer, meus irmãos, não é um papel fácil. Não é um papel fácil. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que esse homem, no próprio versículo, foi levado por 4 homens. O que esses 4 homens pregaram para esse paralítico, até convencê-lo de levar até Jesus Cristo. Talvez você diga, irmão, deve ter sido muito fácil, aquele homem com aquele problema. Meus queridos, não existe problema difícil, pelo contrário, muitas vezes aqueles que têm mais problemas são os que menos querem. Então não tem problema grande nem pequeno. A verdade é que o homem sempre vai rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Então eu fico imaginando um falando um versículo, outro falando acerca de Jesus, outro falando acerca dos milagres, enquanto o outro tentava convencer de outra maneira, até que aquele homem venha se fazer convencido, depois de botar, eu acredito que milhões de desculpas para não ser conduzido até Cristo, porque não é assim quando nós estamos tentando evangelizar alguém? As pessoas inventam todo tipo de desculpa, mas esses homens eram persistentes. E a verdade, meus queridos, é que algumas vezes nós vamos ministrar a palavra para alguém, fazer um convite, e algumas pessoas, elas vão vir com o coração muito aberto. Você vai fazer um convite e ela vem. Outras pessoas, às vezes ela vem de tanto que você já chamou, mas eu digo, chame, continue chamando, porque o que nós vamos entender nessa passagem, só que ela é relatada por Mateus, é que parecia ali que aquele homem estava ali não de bom grado, meio desanimado, porque Mateus relata que quando esse homem chegou na presença de Cristo, a primeira palavra que Jesus disse para ele: homem, tem de bom ânimo. Ou seja, com aquela cara, sabe, de desanimado, de triste, o que é que eu estou fazendo aqui? E assim são muitas pessoas que nós vamos tentar trazer a palavra, e muitas vezes elas não vão querer vir. Mas a verdade é, o importante é nós fazermos o nosso papel. Já outros, como eu falei, virá, irmãos, com o coração desejoso de Cristo. Você viu que foi pregado aqui domingo sobre Zaqueu? Você já imaginou o que foi que pregaram para Zaqueu? Aquele homem quebrou todos os protocolos que qualquer pessoa poderia imaginar. Zaqueu era o chefe dos publicanos, então os publicanos já eram ricos, ele era muito mais rico, provavelmente um homem que andava sempre de carruagem,
o homem com as roupas mais finas, os melhores sapatos da época. Jamais um homem daquele viria à rua a pé, e principalmente tentar entrar no meio de uma multidão, e no meio dessa multidão, um homem vindo que não tinha oportunidade de subir numa árvore. Agora então você imagina, eu fico pensando, o desejo que aquele homem estava de ver Jesus Cristo, que desejo profundo, que ele quebrou todos os protocolos e todas as barreiras, ele fez aquilo que era impossível da gente ver um homem rico fazer na rua. Então, aquilo ali simplesmente foi tomado pelo que foi pregado a ele, pelo que foi dito acerca de Jesus. Eu acho que aquele homem, quando viu aquela oportunidade, disse: eu não posso perder a oportunidade de ver quem é Jesus Cristo, eu preciso vê-lo. Então, irmãos, às vezes você vai falar de Jesus e a pessoa será tomada pelo entusiasmo, de um modo grandioso, que ele vai ficar imaginando até ter esse encontro real com Jesus. Mas nós sabemos que quando um homem está assim, é porque o Espírito Santo já tomou seu coração, já está trabalhando na sua vida, e nós precisamos trabalhar desse modo, pregando o Evangelho. O versículo 3, ele ainda nos diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Eu acho isso maravilhoso, meus queridos. Isso mostra a união, que eu acredito que muitos de nós já perdemos, se não todos nós. 4 homens ali, que deveria ser, como eu já disse, nosso papel, a gente chegar, né? Késia, ora por fulano, eu estou tentando evangelizá-lo. Quando você encontrar, convide ele para a igreja. Eu estou fazendo esse convite, vá orando pela vida dele. Pastor Rony, quando o senhor passar por essa mesma pessoa, tente trazê-la à igreja, vamos fazer um convite, vamos orar. Outro irmão chegar e dizer: meu filho precisa ouvir o Evangelho, vamos tentar fazer um culto na minha casa, vamos fazer uma oração na minha casa. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa que o culto familiar só é feito de uma maneira quando o pastor chama a igreja para fazer e procurar alguma casa. Nós precisamos levar o Evangelho até a nossa casa. Nós precisamos lutar por nossa família e por aqueles que se dispõem, de certo modo, ou não, a ouvir o Evangelho. Então muitas vezes nós estamos dormentes. Se nós não estamos no papel, junto com a igreja, somando com a igreja, então, irmãos, eu fico pensando numa palavra tão dura que Jesus dizia: aquele que comigo não ajunta, espalha. E quando eu penso nisso, às vezes eu digo: meu Deus, misericórdia, o que estou fazendo eu na minha vida, Senhor? Porque quem não ajunta, espalha. Então quem não é por mim, é contra mim. E eu fico pensando: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, para que a gente não tenha atitudes que venham a ser contra o Senhor. Você não para pensar nisso? Como nós precisamos pensar nisso, irmãos. E o texto, depois de falar desses homens que se juntavam em prol de evangelizar aquele homem, o texto do versículo 4, ele diz assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Veja bem, não podiam se aproximar dele. Por que não podiam se aproximar dele? A palavra nos diz que ali existia uma multidão. Esse mesmo texto, em Lucas vai dizer que ali estavam escribas, fariseus, esqueci, outros religiosos. Então a gente começa a imaginar, como eu falei, ali era como se fosse uma igreja. Então quem estava ali? Um monte de gente religiosa que conhecia as Escrituras, que tinha a Bíblia na sua mão, que tinha o Velho Testamento nas suas mãos, e estavam ouvindo quem? Cristo. Estavam ouvindo quem? Ele pregar a palavra. E aí a Bíblia diz que esses homens eram a multidão que impedia daquele homem chegar até Jesus Cristo. Então a verdade, meus queridos, é que se de repente nós não pararmos para analisar a nossa vida, nós vamos ser apenas um religioso.
que vamos ser um empecilho para que outras pessoas não venham a Cristo, porque pode ter certeza, irmãos, isso não é uma característica apenas de outras igrejas, com toda certeza, tem da nossa também. Então, existem homens que a palavra, que outras pessoas vão dizer assim: meu querido, vamos visitar a igreja, e ela vai dizer: para ser crente igual a Beltrano, eu não quero ser não, meu irmão. Para ir para a igreja para ouvir essa pessoa, eu não vou ouvi-lo. Olha o comportamento dessa pessoa, olha como é ele no trabalho, olha como é ele na sua família, olha como é ele assim, como é ele assado. Então, de repente, nós estamos apenas como um desses homens, sendo uma barreira para que as pessoas não venham até a Cristo. Então nós precisamos pensar na nossa vida, aonde nós nos enquadramos aqui, o que nós estamos fazendo com o nosso cristianismo, com nossa maneira de servir ao Senhor Jesus Cristo. O texto, irmãos, ele continua e diz assim: descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. O que eu vejo aqui é que às vezes nós trabalhamos tanto como esse homem aqui, como esse pessoal aqui, se esforçaram, esse é o nosso dever. Esses homens evangelizaram, esses homens tentaram todas as coisas para conduzir aquele paralítico. A Bíblia diz que todo o seu esforço e todo o seu trabalho, aqueles homens andaram até a casa de Jesus, e a gente não sabe por quantos quilômetros. Isso mostra quanto esforço muitas vezes nós precisamos até tentar conduzir, e às vezes a gente pensa que todo o trabalho será esse, mas de repente aparece um probleminha ainda maior, na hora de colocar diante do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens mais uma vez foi impedido, e vai ser assim, quando nós tentarmos evangelizar, surgirão barreiras, seja ela por outras pessoas, conhecidas ou não, seja ela pela família da própria pessoa que não quer que ele venha ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que barreiras se levantarão, e o que esses homens fizeram aqui é aquilo que parece ser impossível. Imagina, irmãos, enquanto Jesus pregava, aquele telhado sendo aberto ali, e não era um pequeno buraco naquele telhado. A Bíblia diz que eles desceram aquele homem no seu leito, então era se passava ali uma cama. Então imagina, enquanto todas as pessoas ali estavam vendo aquela cena, mas para quem Jesus olhava nesse momento? Para quem Jesus olhava enquanto aquele telhado estava sendo aberto ali, e aquele doente descia na sua frente e no meio de todo aquele povo? Será que era para o doente, irmãos? Veja o versículo 5, ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então a palavra do Senhor vai dizer que vendo-lhes, é no plural, é como se Jesus estivesse olhando, não para aquele doente que descia, mas para aqueles homens, aqueles missionários que desciam ali, aquele doente ali, olhando todo aquele esforço, tudo que eles estavam tentando desempenhar para trazer aquele homem até a presença de Jesus. Então certamente, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele olha a obra das nossas mãos, Ele olha os nossos esforços para com a obra. O Senhor Jesus Cristo está olhando todos os dias, e muitas vezes nós somos diferentes do que nós deveríamos ser. Sabe, quando as pessoas me evangelizaram ali na empresa onde eu trabalho, a gente saía para... aqueles irmãos recebiam um convite daqueles irmãos para a gente evangelizar na rodoviária nova. A gente saía para evangelizar em algumas ruas, a gente fazia alguns cultos em algumas casas que os irmãos chamavam, e a minha preocupação foi demais, irmãos, porque eu pensei assim: meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer para as pessoas? Eu ainda não conheço o Evangelho, mas eu fui tomado por esse amor tão grande. E como é maravilhoso o Senhor Jesus Cristo,
Como é que eu vou deixar de falar dele? E um daqueles irmãos ali que liderava esses momentos, ele olhou para mim e disse: irmão Jânio, não se preocupe em falar coisas bonitas, rebuscadas e coisas que você não vai entender da Bíblia. Pega o que for mais simples. Todo pecador sabe que ele é pecador. Então digo: meu irmão, você ainda tem uma vida de pecado, você precisa de perdão. Você precisa de entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador. Sem Ele você não vai para o céu, simplesmente você estará condenado. Irmãos, e foi dessa maneira que eu comecei a evangelizar para as pessoas e falar com as pessoas. E ele disse: não se preocupe, aquilo, o conhecimento que você tiver de conhecer, o Senhor Jesus Cristo vai te conceder com o tempo. Mas fale daquilo que é simples, para você não se enrolar. Fale daquilo que é simples, que você entende, que Jesus perdoa e que o homem é pecador. E nessa maneira, irmãos, nós saímos por aí evangelizando. E eu posso dizer a você que enquanto muitas vezes nós estamos paradinhos na igreja, se sentindo muito bem, nós não trazemos muitas vezes ninguém a Cristo. Enquanto essas pessoas que não sabem, às vezes nem sequer ler um versículo, mas fala de Jesus para todo mundo, e essas pessoas muitas vezes trazem dezenas de pessoas a Jesus Cristo, com sua paixão, com seu amor e com sua verdade, sem inventar coisas para trazê-las à igreja, simplesmente falando do Evangelho e falando do amor de Cristo. Então, nós precisamos olhar para isso, que Jesus está olhando exatamente para o nosso trabalho, para os nossos esforços, vendo-lhes a fé. Uma outra coisa eu vejo desse texto, é que nós sabemos que há uma soberania de Deus em salvar o homem. O homem só depende de Deus para salvar, do Espírito Santo trabalhando no seu coração. A salvação nunca depende de quem você quer, mas de quem Deus quer. Mas aqui nesse texto, ele parece que o Senhor Jesus Cristo, ele fala da salvação exatamente para honrar a fé desses homens. Porque o Senhor, depois de ver descendo ali, Jesus diz, vendo-lhes a fé, Jesus olhou para o paralítico e disse: teus pecados estão perdoados. Não disse que olhou para a fé do paralítico. Sabe por quê? Porque aqueles homens, certamente quando eles pregavam para o paralítico, eles diziam: eu estou te falando de um Jesus que salva, eu estou te falando de um Jesus que cura, eu estou te falando de um Jesus que transforma, que restaura a família, que pega um filho desobediente, depravado e transforma em um homem, que pega pessoas que estão destruídas e traz ela de volta à sociedade como uma pessoa para viver bem na sociedade, que se tornará um referencial. Então a verdade é que a fé desses homens mostrava a realidade de quem era Cristo. Jamais Jesus Cristo olhar a fé daqueles homens se eles tivessem a fé de modo errado, na pessoa errada. Então nós precisamos entender que esse Jesus que nós pregamos é esse Jesus que ainda cura, que ainda transforma, que ainda faz as pessoas, irmãos, decentes, tirando ela de onde elas são. E quando esse texto, eu me fazendo essa pergunta, do versículo 5 ainda, quando Jesus olhou para aquele paralítico e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. A primeira pergunta às vezes é: meu Deus, será que esse homem queria ouvir os teus pecados estão perdoados? Ou queria ouvir: meu filho, você será curado agora? A verdade, meus queridos, é que esse homem, certamente quando Jesus falou isso, eu creio que ele caiu nas lágrimas, sendo coberto por tanto amor. O conhecimento do judeu era que quando um homem ele fosse tomado por uma doença,
quando ele era um paralítico, quando ele era um cego, quando ele era um aleijado, ele era um maldito de Deus. Aquilo era uma maneira de entender que Deus o rejeitou, o amaldiçoou. Então você fica pensando, né, no coração desse homem, quando ouvia falar acerca de Jesus, se sentindo indigno, se sentindo um maldito de Deus, e pensando: será que eu serei recebido pelo Senhor Jesus Cristo? O que Ele dirá? Será que Ele vai me escorraçar e tirar da sua presença? Eu fico pensando nessas coisas, porque era o que era muitas vezes trazido aos ouvidos daquele povo judeu e daquela época, é que eles eram malditos de Deus. E quando Jesus olha para aquele homem, a primeira coisa que ele diz é: filho. Irmãos, que amor maravilhoso! Quando nós somos tomados pela presença do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E eu fico imaginando como aquele homem foi tomado por essa alegria em ser chamado de filho e dizer: os teus pecados estão perdoados. Ele entendia então que nenhuma condenação mais havia para a sua vida. Que alegria aquele homem sentiu, que alegria aqueles homens que o conduziram a Cristo devem ter sentido, por ver mais um convertido, por ver mais um perdoado. Eu tenho certeza que depois disso, ele não estava nem aí para a cura era uma consequência, aconteceu ou não, Jesus fazer ou não, mas a verdade é o que ele mais precisava, ali já tinha acontecido. Às vezes nós oramos, irmãos, por algumas pessoas, às vezes nós queremos trazer elas diante de Cristo, e nós desejamos que elas sejam curadas, e verdadeiramente, isso é lícito, e nós queremos que as pessoas sejam curadas, mas acima de tudo, o que vale é o perdão, é a salvação. Sabe por quê? Porque a pessoa é curada, e depois de alguns anos vai acontecer o que com ela? Ela vai morrer, nós vamos morrer, ou passando sobre a terra doente, ou com saúde, nós vamos morrer. Então aqueles que morrem perdoados, terão a sua eternidade, com o seu corpo perfeito, e nenhum tipo de doença, nenhum choro, só alegria e bonança. Então o que vale é o perdão. Então esse homem recebeu aquilo que tinha de mais precioso. E quem volta ao cenário depois de tudo isso, irmãos? Quem volta ao cenário? Os religiosos. Como é triste muitas vezes ver que nós somos tomados por uma religião ou uma religiosidade e nós não mudamos. É como se nós estivéssemos aqui inseridos no corpo, mas não fazemos parte do corpo. Veja o que diz no versículo 6: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que foi que aconteceu? Aqueles homens arrazoavam em seus corações. E a verdade é, quantos de nós muitas vezes chegamos à igreja e o que é ministrado, sabe, praticamente é descartado. A gente olha e diz assim: nisso eu creio, porque é uma bênção para a minha vida. Quando se prega alguma coisa que é o nosso dever, a gente sabe: por que essa pessoa está falando isso? Por que isso? Por que aquilo? Isso não é de Deus, isso é de Deus, sabe? Uma pessoa que muitas vezes o religioso se torna, é essa pessoa que questiona sempre a palavra, ela não cresce no conhecimento. E quem era o pregador aqui, irmãos? Era o próprio Jesus Cristo. E o problema é esse: por mais que Jesus Cristo muitas vezes faça milagres e maravilhas, Ele venha manifestar muita coisa maravilhosa no tempo da sua igreja, o religioso ele vai sair do mesmo jeito,
Esses homens saíram daqui da presença de Jesus sendo as mesmas pessoas. E é por isso que nós precisamos nos avaliar para dizer: Senhor, quem sou eu? Porque uma coisa é como eu me avalio, outra coisa é como o Senhor me avalia. E por isso que nós precisamos de uma análise profunda. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, que nós precisamos olhar para as Escrituras entendendo que aquilo que muitos homens de Deus rejeitaram, por que nós acolhemos? E se esses homens acolheram algumas coisas, por que nós rejeitamos? Ele diz: cuidado, irmãos, para que de repente você não esteja vivendo contrário às Escrituras. E é exatamente isso que esses homens arrazoavam em seus corações, rejeitando aquilo que estava sendo ministrado, rejeitando aquilo que estava sendo pregado, sabe, com o coração cheio de questionamento sempre como alguém que estava contrário. E o que é mais doloroso é entender que, como diz alguns escritores, que Jesus deu uma prova cabal àqueles homens de que Ele era o Senhor, Jesus Cristo, de que Ele era o Salvador, de que Ele era aquele que havia de vir. Porque Ele diz assim: para que saibais, Ele pergunta primeiro, qual é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Isso era uma pergunta, irmãos, que eles compreendiam que só Deus poderia fazer. Nenhum homem, porque nós não sabemos a paralisia daquele homem, nós sabemos que ele vivia em cima de um leito, de uma cama. Então podia ser um homem com as pernas mirradas, um homem com as pernas que jamais haveria possibilidade de andar, uma pessoa com a coluna toda torta, uma pessoa que as pernas eram viradas para trás, seus braços muito finos. Nós não sabemos, só sabemos que era um paralítico e que esse homem não tinha possibilidade de andar. Então o que Jesus estava perguntando para ele era: qual é mais fácil, dizer que o pecado dele está perdoado ou fazer ele andar? Então os homens ali sabiam que isso era uma coisa que só Deus podia fazer. Não existia tecnologia, não existia ciência, não existia outro modo de curar, de ajudar, só um milagre. Então qual era a resposta? Todos dois é difícil, todos dois é impossível. Então sabe o que é que Jesus faz? Para você saber que o Filho do Homem, ou seja, que eu sou Deus, para você saber que eu sou Deus e que os pecados desse homem estão perdoados, então veja, levanta-te, toma teu leito e anda. Então Jesus deu uma prova que aqueles homens ali jamais poderiam dizer ao contrário, que nunca viram o Senhor Jesus Cristo. E eles viram. E o que dói é exatamente isso, é ver as coisas maravilhosas acontecendo, é ver o poder de Deus sendo manifestado, e nós sairmos daqui entendendo qual é o nosso papel, mas continuar sendo aquele velho homem, o velho crente religioso, sabe, sem ser participante do corpo. Se é alguém que murmura a vida inteira, de que nunca pode ser participante de nada, de que nunca está à disposição da igreja, de que nunca tem uma palavra para salvar ninguém, e nas oportunidades tu é bênção, Deus é contigo. Tem pessoas, irmãos, que Deus jamais seria com eles, e nós dizemos isso: Deus é contigo. Acho que todos conhecem a passagem onde o Senhor Deus diz: não ora por esses aí, porque eu não vou ouvir as orações de vocês. É chocante isso, né? Mas é uma realidade. Esse texto agora nós vamos aqui, irmãos, para encerrar. No versículo 11 e 12, essa palavra diz o seguinte: quando Jesus ordenou aquele homem: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Irmãos, glória a Deus por ver tamanha maravilha. O que esse texto está nos dizendo é que quando o Senhor Jesus, Ele nos salva, é que quando Ele transforma a nossa vida,
Ele nos dá exatamente a condição que nós precisamos, que nós necessitamos. Nós somos indesculpáveis como os servos do Senhor. Você já pensou que depois desse homem salvo aqui, ele não precisou mais daqueles que o evangelizaram para lhe conduzir até a sua casa? Se a gente vai pegar um peso, se a gente vai dar uma caminhada maior, o que é que a gente fica em casa? A gente passa meia hora se esticando, né, irmãos? Alongando. Passa meia hora puxando para lá e para cá para poder a gente não levar uma queda no caminho ou não voltar contundido. Então você vê um homem que eu não sei se ele jamais andou ou há quanto tempo esse homem não andava. E Jesus, quando salva esse homem, manda ele se levantar e imediatamente ele pega uma cama, joga nas costas e vai embora. Então esse texto ele está mostrando que quando o Senhor ele nos salva, junto com a salvação ele nos dá a condição da gente começar a andar com os nossos próprios pés. Ele nos dá a condição da gente começar a evangelizar, de falar do milagre que foi feito conosco, de falar da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor, do que Ele fez por minha casa, do que Ele fez por minha família. E Ele nos faz, irmãos, nos esforçar como esse homem. Foi um esforço, pode ter certeza. E tem pessoas que parecem que vão andar o resto da vida como cego, sabe? Sempre pegando na mão de um e de outro para ser conduzido. Irmãos, o Senhor fez milagres nas nossas vidas, o Senhor nos tirou a cegueira, o Senhor nos curou da nossa paralisia espiritual, o Senhor nos deu condição de falar acerca de Cristo e de andar como servo de Cristo, seja onde for. Nós temos uma Bíblia em casa, nós temos a palavra de Deus, então nós precisamos olhar para essa palavra e absorver essa palavra. Fale do mais simples. Que maravilha o Senhor fez na vida desse homem, ao ponto de que, olha o final do versículo 12, e ele diz assim: retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo o quê? Jamais vimos coisa assim. E é isso, quando Deus salva a nossa vida, nós passamos a ter uma vida que as pessoas olharão assim e dizer: jamais nós vimos coisa assim. Uma vida transformada, um homem que era assim, hoje é um homem decente, uma mulher que era assim, hoje é uma bênção na sua casa, na sua família, uma pessoa que não tinha referência de nada, e hoje é um referencial. Nós podemos contar com ela, nós podemos contar com ele, nós somos um corpo só, e verdadeiramente as pessoas poderem olhar para você que serve ao Senhor, que foi transformado pelo Senhor, e dizer: você é uma bênção. Onde nós estamos inseridos nesse texto, irmãos? Quem somos nós dentro desse texto, dentro dessa igreja? Temos aqui, como eu já disse, o pregador, temos aqui os religiosos, temos aqui os missionários, temos aqui aqueles que eram conduzidos até Cristo, e que foi salvo, e que agora foi apto a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e que se ainda não somos, que a nossa oração é: Senhor, nos transforma para sermos os teus servos. Amém?